pessoal, tudo beleza? Está no ar o Beleze Cast, o seu pod da beleza, e que bom te ter aqui, hein? Eu sou Mirella Ottoni e é um prazer revê-lo. Aproveita, curte esse vídeo e compartilha com as amigas para mais pessoas conhecerem o trabalho da Beleze. Vai lá no nosso canal no YouTube e segue a Revista Beleze. Segue também no Instagram, Revista Beleze e Portal Beleze, que tá sim de conteúdo bom para você. Gente, o nosso entrevistado de hoje é um amigo, um mentor e agora parceiro da Beleze, porque ele vai ajudar você, profissional, num monte de coisa, sabe por quê? Porque uma mente desbloqueada sempre irá encontrar o caminho do sucesso. Olha, que frase, hein? Johnson Apolinário com vocês! Gente, ó, eu conheço o Johnson há muito tempo, eu acho que dispensa apresentações, mas eu pedi ele para contar um pouquinho dele e dessa frase tão impactante. Então, para quem não me conhece, eu sou Johnson Apolinário. Acho que tem algumas pessoas que me conhecem, né? Um pouquinho. Se você já comeu a melhor trufa deste planeta, você conhece o Johnson. É isso aí. É interessante sobre essa questão da trufa, porque as pessoas me viam vendendo trufa de chocolates na rua, né? E falavam assim, cara, mas você é um ótimo vendedor. Só que uma coisa que elas não sabem é que teve um antes. É que eu nem sempre fui um ótimo vendedor. Inclusive, na época em que a gente se conheceu, eu fazia um trabalho também com o esposo da Mirella, que é o David. Diretor. E naquela época eu era ruim demais de venda, mas muito, mas assim, travadão da vida, sabe? E aí a gente teve a oportunidade agora, né, de se encontrar anos depois, quando o David olhou e falou assim, o que aconteceu com você? A gente acompanha o Johnson na rede social e a gente conhece ele de um tempinho, né? E a gente começou a ver o Johnson, assim, despontando, sabe? Despontando no geral, como homem, como vendedor, como coach. A gente, o que tá acontecendo com o Johnson? Aí o David já tinha um projeto na Beleze. Aí ele virou pra mim e falou, amor, eu preciso de conversar com o Johnson de novo. E eis Johnson aqui. Estamos aqui. Aí você perguntou sobre essa frase, e aí eu lembro de uma história que aconteceu. Sim. Né? Uma história que aconteceu comigo. Lembro que eu trabalhava num lugar, né? E lá nesse lugar eu tinha muita dificuldade e muitos problemas porque eu fui contratado por uma função, só que eu sempre quis a outra função. Só que só tinha vaga para uma função, como se fosse uma menor, né? E aí eu passei, Mirella, 1 ano e meio. Insatisfeito. 1 ano e meio fazendo de tudo para ser promovido. Aí sabe o que acontecia? O meu colega do lado ia sendo promovido, o outro ia, mas nada disso acontecia comigo. E eu ficava me perguntando, cara, eu sou tão esforçado, faço o trabalho tão bem, por que é sempre outra pessoa que é promovida no meu lugar? Sim. E aí eu lembro da cena até hoje, que eu estava na cozinha lá do lugar. Eu abaixei a cabeça na pia, assim. Por quê? Porque o meu colega, que não era tão profissional, que não executava um trabalho tão bem quanto o meu, ele foi promovido naquele dia. Só que o problema não era esse. O problema todo era que eu precisava do dinheiro da promoção. E aí, na minha cabeça, isso era injustiça. E aí eu lembro de uma coisa. Eu lembro que naquele dia eu dei um basta. Eu falei assim, chega. Não quero mais ser promovido. Porque na verdade, esse emprego que eu estou trabalhando aqui agora, ele não é maior que eu. Eu sou muito maior do que essa vaga, do que esse emprego. Eu sou muito maior que essa empresa. Na verdade, é uma honra para eles me ter como funcionário. Caramba! Você mudou a mentalidade. Só que não mudou assim. Eu já estava fazendo um trabalho com uma amiga que ela era coach, né? Uhum. E era uma amiga muito pessoal e ela descobriu uma crença que me limitava. A frase era a seguinte:
eu percebi que todas as vezes que eu estava diante de alguém que era uma autoridade, que era um chefe, eu sempre travava, eu ficava inseguro. E aquela insegurança me fazia não alcançar um resultado, porque toda vez que a pessoa ia me ver, eu estava insegura. Por mais que eu fosse esforçado, que eu executasse um bom trabalho. E essa amiga me ajudou a descobrir uma coisa, qual era a frase que passava na minha mente e que bloqueava. Sabe qual era a frase? A frase era o seguinte: eu sempre vou trabalhar para as pessoas. E aí, quando eu descobri a frase, o que eu fiz? Eu ressignifiquei a frase. Ao invés de ser a frase, eu sempre vou trabalhar para as pessoas, eu ressignifiquei assim: eu não trabalho para as pessoas, eu trabalho com elas. Caramba! Olha que frase. E aí, quando eu comecei... E aí, o exercício era o seguinte: eu ia escrever essa frase 50 vezes e por 30 dias eu ia olhar no espelho e dizer assim, ó: eu não trabalho para as pessoas, eu trabalho com elas. Só que naquele dia específico, lá naquela cozinha, quando, tipo assim, eu falei assim, chega, a partir de hoje, eu vou elevar o nível do meu trabalho. De duas uma. Ou eu vou ser promovido, ou essa vaga vai ficar pequena demais para mim. Segunda opção. Segunda opção. E aí o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu comecei a executar o trabalho, não estava nem aí se fulano ou ciclano ia ver. Eu em off comecei a executar o trabalho num nível muito acima, porque eu já não estava nem aí se fulano ou ciclano ia ver, se eu ia ser promovido ou não, eu não estava nem aí. Eu consegui conectar com o meu valor pessoal. E o que aconteceu? Em 2 meses, eles me chamaram na sala e falaram: rapaz, tem alguma coisa diferente com você. O que está acontecendo? O nível do seu trabalho, eu não sei o que aconteceu, mas elevou assim, é impossível não notar. Caramba, gente, olha só. E aí o que eu entendi? Eu entendi, hoje olhando, né? Eu não tinha essa noção, mas sim, olhando para o passado e fazendo uma avaliação, é essa frase: uma mente desbloqueada sempre vai encontrar o caminho do sucesso. Agora você deve estar se perguntando aí, isso já aconteceu comigo, eu já senti isso. Tenho certeza, todo mundo já passou por essa sensação de por que eu não consigo? E quando a gente olha para o jardim do irmão, do vizinho, a gente fala: nossa, que grama verdinha, por que a minha não fica desse jeito? E eu cheguei com esse questionamento pro Johnson. Quando a gente começou a se reaproximar, eu falei: Johnson, eu tenho um argumento, assim, eu tenho um questionamento. Eu me dedico tanto, eu estudo tanto, eu me esforço para entregar o melhor resultado para as minhas clientes, mas eu não tenho o sucesso e o resultado que eu acho que eu mereceria, que eu gostaria de ter. Que eu mereceria não, né? Que eu acho que eu gostaria de ter. E eu vejo tantas pessoas, né, às vezes que não são tão esforçadas quanto eu, que alcançam esse sucesso que eu desejo. E aí ele começou a me questionar algumas coisas, me fazer algumas perguntas, e eu fui: Johnson, calma! Gente, e o Johnson, ele foi chamado para participar desse processo, desse projeto, exatamente para ajudar você, que tem esse mesmo questionamento. Hoje, com o advento da internet, né, Johnson, sim, acho que a gente tem muita questão de ficar comparando. Sim. E nessa comparação a gente acaba esbarrando nos bloqueios. Johnson, como que é identificado os bloqueios? Então, o bloqueio é tudo aquilo que atrapalha você de realizar aquilo que você sempre sonhou, mas você não consegue. Você tem vontade, tem desejo, sim, de fazer, de executar, mas você não consegue. Eu costumo dizer que é como se fosse assim. Imagina que cada um de nós tem uma essência, ok? Um cheiro, um perfume. Sim. E é único. Ninguém tem o perfume que você tem da maneira que você tem. Sim. Ninguém. É único. Só que é como se fosse assim. Na nossa primeira infância, né? É o lugar ou é o momento em que você vai ser ou projetado para frente ou bloqueado. E aí, as figuras de autoridade que você vai, né, tendo ao longo da vida, elas, até sem querer, elas acabam
criando barreiras e bloqueios com a justificativa de que elas estão fazendo melhor para você. Imagina comigo a cena. Você que exala um perfume só seu, você faz de tudo para trazer esse perfume até o nariz para sentir. Só que o que o bloqueio faz? Pode parecer um pouco feio o que eu vou falar aqui agora, mas imagina comigo, ao invés de no lugar onde deveria sair o perfume, você coloca um charco de bosta. Aí, todas as vezes que você vai, você... repele. Eu não nasci pra isso. Aí, mas você traz de novo, você... eu não nasci pra isso. Mas então por que você continua trazendo? Sabe por quê? Porque aquilo que você nasceu pra fazer... Você tá gritando. Tá gritando. E aí, algo que eu descobri, Mirella, que o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito. Nossa, essa frase também é muito forte, gente, pelo amor de Deus. E a Beleze, ela foi criada, gente, com o objetivo de ajudar o profissional da beleza, né, a se promover, né, na questão de marketing, na questão de melhorias mesmo ali pro dia a dia. E o projeto de educação, de conhecimento, sempre esteve latente no nosso coração. E aí a gente conhece tantos profissionais bons com qualidade, com essa essência, e a gente percebe que eles não têm o resultado que eles poderiam ter, o sucesso que eles poderiam ter. E aí todas as respostas chegaram assim, com o Johnson trazendo pra gente todas essas explicações, sabe? E às vezes você é uma profissional que tá aí se perguntando, mas como que ele poderia me ajudar? Como que eu poderia desbloquear para poder alcançar, né, o sucesso que eu gostaria de ter? E aí a resposta é: uma mente desbloqueada sempre irá encontrar o caminho do sucesso. Sempre, gente, sempre. O Johnson, gente, ele é coach, ele ajuda empresas na consultoria com vendas, né, Johnson? Fala um pouquinho, como que é seu trabalho hoje? E o que vocês, né, que nós estamos aprontando aqui com a sua vinda para esse projeto na Beleze? Antes de falar do projeto Sim. da Beleze em si, até usando essa frase, né, de que uma mente desbloqueada sempre vai encontrar o caminho do sucesso, quando eu saí de lá desse trabalho, né, eu saí do trabalho e aí eu comecei o processo de empreender. Só que esse processo de empreender foi um processo muito doloroso e difícil porque eu tinha uma mente ainda de quem trabalhava no sistema de CLT. Eu não vou contar aqui tudo porque vai ser muito demorado. Mas chegou até o ponto de que eu fui aprendendo as situações e resolvendo problemas que foram acontecendo, até chegar o momento, por exemplo, da trufa de chocolate. E aí, vocês vão conhecer. E aí a trufa foi o seguinte: minha filha ia fazer 2 anos de idade e a gente percebeu que a gente estava sem grana para fazer. E o que a gente decidiu fazer? O que eu decidi fazer? Falei, cara, minha filha não vai ficar sem aniversário. Alguma coisa eu vou ter que fazer. Na época, eu lembrei de que uma amiga fazia bombons, né? De chocolate, trufas de chocolate. E era muito bom e a gente comia e era muito bom e tal. E aí a sacada que eu te falei, cara, eu vou comprar 60 trufas dela e vou vender. Só que nesse contexto, qual era o contexto disso aí? Eu estava muito ruim naquela época emocionalmente e a minha mente também não estava boa. E aí é interessante que a mesma pessoa que uma hora dá resultado, dependendo de como você está aqui dentro e com relação às suas emoções, você vai entregar um resultado muito abaixo do que você é capaz de fazer. E era o que estava acontecendo comigo naquela época. Só que eu peguei a trufa de chocolate e eu fui para a Praça dos Namorados vender. E eu lembro... Mas você não era ruim em venda? Eu era. E por que eu era? Eu falo por que eu era. Porque eu aprendi. E o interessante é que a venda, Mirella, as pessoas acham que é dom. Mas não é dom. Porque todo mundo é vendedor. Porque todo mundo está, de uma certa forma, convencendo alguém sobre algo. Então todo mundo já tem isso naturalmente. E aí o que eu descobri? Que a venda, ela é uma habilidade que pode ser treinável. E aí eu aprendi sobre técnicas de venda, eu aprendi como funcionava as tomadas de decisão das pessoas. E aí se eu posso dizer que eu sou especialista em uma coisa, eu sou especialista em pessoas. E aí eu estou contando isso tudo só para dizer que
Eu fui vender, só que algo extraordinário aconteceu naquele dia. Eu vendi 60 trufas em 1h30. Uau! E eu falei assim, não, mas tem alguma coisa acontecendo, né? Mas o problema todo é que naquela época eu estava tão ruim emocionalmente que eu não estava conseguindo fazer R$1.000 por mês. Vendia 60, no outro dia eu comprei mais 100, vendia 100. No outro dia eu comprei 150, vendi 150. Aí eu, será que eu consigo 200? Só foi dobrando a meta. É isso aí, igual a Dilma. e aí eu consegui 200. Aí no outro dia eu vendi 250. E aí nessa época, nesse negócio de será que eu consigo, eu cheguei a vender 480 trufas num dia só. Uau! Imagina comigo, uma pessoa que não estava conseguindo fazer R$1.000 por mês. Johnson, agora para vender 450 trufas, você teve que abordar gente pra caramba. Muita, mas muita. Eu comecei, porque nesse dia específico eu tinha uma meta. Eu coloquei uma meta e falei assim, eu só volto para casa quando eu terminar. Mas eu comecei 9 horas da manhã e terminei 2 horas da manhã. E aí é disposição também, né, gente? Sim. Depois as pessoas falam que é sorte. Só que alguma coisa, assim, extraordinária começou a acontecer. As pessoas me viam vendendo e falavam assim, cara, o que você está fazendo vendendo trufa? E aí começaram a me chamar para trabalhar. E aí imagina comigo a cena, Mirella. As pessoas, os empresários me viam, né? Falaram, rapaz, vem trabalhar para mim. Eu falei, mas quanto que é o salário aí? Aí o cara chegou para mim e falou assim, cara, uma oportunidade massa para você. Você vai ganhar entre R$2.500 a R$4.500. E eu, é? Ele, é. Aí eu olhei meu aplicativo, o aplicativo que eu tinha de controle da venda das trufas, né? Uhum. No mês passado eu tinha feito 14 mil. Uau! Eu olhei assim pro cara, olhei e falei assim, meu amigo, você vai me desculpar. Muito obrigado pela oportunidade, mas eu não quero. Mas naquele dia, minha mente fez assim, ó. Eu falei, não é possível. Só que as pessoas continuaram me convidando para trabalhar para elas. Só que eu descobri ali uma grande oportunidade. Eu falei assim, eu não vendo assim à toa. Já tem algum tempo que eu tenho me empenhado em aprender sobre vendas. Eu não sabia nem onde eu ia usar aquilo, mas eu gostava do assunto e ia aprendendo. E eu falei assim, eu sei qual a técnica por trás de cada situação que eu faço na minha abordagem para venda. Uhum. Eu vou dar treinamento de vendas. Naquele dia que eu decidi vou dar treinamento de vendas, minha cabeça fez assim, puf. Falei assim, pronto, sou treinador. E aí eu fiz a abordagem, fazia a abordagem das trufas, só que aí eu não ia em qualquer lugar. Eu ia... onde tinha empresário. Isso, Jardim da Penha, né, Praia do Canto. E aí só onde tinha empresário. E quando os caras olhavam e me chamavam para trabalhar para eles, eu falava assim, cara, trabalhar para você não trabalha não. Mas eu posso treinar seus vendedores. Johnson, você me trouxe aqui a seguinte questão, né? Você está falando de mudança de mentalidade, ambiência e saber todo o processo do trabalho e disposição também, né? Sim, mas muita disposição. E aí? Você topa? Você tem isso aí? Eu lembro que, por ver que eles sempre me procuravam e pediam, eu falei assim, eu vou criar uma oportunidade. Porque eu não faço isso à toa, sabe? Eu sei exatamente qual é a técnica que eu uso para cada um dos processos. Vou dar treinamento de vendas. Aluguei um local, marquei a data e fui vender trufa. Mentira. Sim. Só que na minha de uma vez, assim? Isso, só que alguma coisa virou na minha cabeça. Na minha cabeça eu já era. E aí é interessante que quando você consegue se ver fazendo, mesmo antes de fazer, a chance de você chegar é muito grande. Quando as pessoas, quando eu abordava as pessoas e elas falavam, rapaz, você vende demais e tal, vem trabalhar pra mim, eu falei assim, cara, trabalhar pra você não trabalho não, mas eu posso treinar seus vendedores. Inclusive, eu vou dar tal dia um treinamento de vendas, porque eu sou treinador de vendas, nunca tinha dado um treinamento. E aí eu comecei a falar isso, comecei a falar. Chegou um dia que eu fiz uma abordagem, eu abordei a redatora do jornal A Gazeta. E ela falou assim, eu não quero comer trufa, não quero chocolate, tô emagrecendo, de dieta. E aí conversa velha, ela levou 4, não tem?
Aí ela, rapaz, mas como que você conseguiu? Você vende. Aí eu falei assim, mas lógico que eu consegui. Poxa, eu faço aqui na hora vaga. Na verdade, eu sou... Na verdade... Eu sou treinador especialista em vendas. Sério? Sério? E aí, ela falou, me passa o contato. Aí passou uma semana depois, ela me ligou e falou, lembra de mim e tal? Eu vi você lá na praia, então, sou redatora do jornal A Gazeta e eu queria fazer uma matéria com a sua história. Pode ser? Eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha na minha agenda. Difícil ainda, gente. E aí depois eu respondi pra ela, lógico e tal, a gente fez. E daí, assim, de uma certa forma, startou a questão minha mesmo de treinador. E aí eu comecei esse processo, até me tornar, de fato, treinador de vendas. Hoje eu não preciso mais vender trufas de chocolate, né? Hoje eu criei a minha realidade de fato. E aí, como a gente iniciou com esse processo? Como que você vai ajudar como é que eu vou profissionais ajudar os profissionais aqui? Eu vou, na verdade, a minha função no processo aqui todo é preparar os especialistas, seja especialistas na área de design de unhas, de cabeleireiro, esteticista. A gente criou uma equipe de profissionais para trazer capacitação para você que é profissional da área da beleza. Então, tem muita coisa boa vindo por aí. E aí, uma das coisas que eu aprendi ao longo desse processo todo foi a questão de lançamento de cursos digitais, né? De lançamento de cursos online, né? Que a gente diz. E aí, minha função hoje é preparar o especialista para que ele consiga, de uma forma simples e prática, pegar todo o conhecimento que ele tem e transformar a vida daquela profissional que está começando ou que quer aprender algo a mais para agregar no seu negócio, para trazer, na verdade, mudar a realidade de vida dela, né? Gente, ó, o nome do projeto é Mova-se e ele vai funcionar em duas pontas. Para você que ainda não se vê assim, ó, e não chegou meu momento ainda de ser uma profissional que vai estar lá ministrando cursos, mas eu quero muito ter acesso a palestras, a saber como é que funciona, a me especializar mais na minha área, seja neodesign, seja cabeleireiro, seja maquiador. A gente tem toda semana uma palestra aqui dentro da Beleze voltado para você, profissional da beleza. E toda semana o Johnson vai estar trazendo um pouquinho de conteúdo para, te instigar, sabe? Até chegar o seu momento, até você desbloquear, chegar o seu momento de se tornar uma especialista e agregar, né, ensinar outros profissionais que estão começando também, assim como você. Não é isso, Johnson? A nossa função aqui é pegar na mão do profissional da beleza e ajudar realmente a ter o resultado que ele sabe que merece, mas nunca conseguiu. Inclusive, no dia 24 agora, desse mês... De 24 de abril. De abril, eu vou dar uma palestra aqui, que o tema dela, inclusive, é aqui, ó, sua arte merece ganhar o mundo. Destrave o sucesso que existe dentro de você. A gente vai falar um pouco sobre essa questão de mentalidade, de desbloqueio, mas também a gente vai falar sobre vendas. Porque, cá pra nós, Mirella, tem como você ser uma profissional da beleza de sucesso e não vender muito? Não. Inclusive, eu tenho aprendido com o Johnson, ele já tem feito esse trabalho comigo, né? De me mentorar e me preparando para essa nova fase, né? E a gente tem conversado muito sobre a questão da nossa imagem pessoal, da nossa postura diante... Ele tem uma frase que ele fala que me quebra, ele fala assim, você tem os resultados que... Como é que é, Johnson? Você fala? Você tem um resultado que você merece. Olha só que frase forte. Aí às vezes eu falo, mas é porque Johnson eu não consigo, por isso que seus resultados são assim. Ele me quebra. Mas todos os dias a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Eu digo pra você assim, com certeza, quando você começar a identificar o que tem te bloqueado, você vai desbloqueando, daqui a pouco você vira uma máquina que você não quer mais parar. E o Johnson é resultado. A gente viu como o Johnson, ele cresceu, ele floresceu e ele tá transbordando agora. E a gente tá aqui, pegando um pouquinho, daqui a um pouquinho vai chegar a nossa hora de transbordar.
Eu e o David conhecemos o Johnson a longo prazo. Alguns E a anos. gente, e como já foi dito, a gente viu o Johnson, ele trilhar um caminho onde ele cresceu, né, em todos os sentidos da vida dele. E hoje o Johnson, ele se tornou um parceiro da Beleza exatamente porque a gente começou a olhar para o Johnson e falar, gente, a gente precisa disso aí, ó, que ele está fazendo. Porque o projeto de conhecimento, de cursos, a Beleza já tinha. Mas a gente precisava de buscar no mercado profissionais que não tivessem apenas o conhecimento, mas que tivessem a coragem de ir lá e falar, não, eu vou gravar um curso, vou dar minha cara a tapa. Porque hoje, com o advento da internet, Johnson, os profissionais eles têm um pouco de bloqueio, tipo, Sim. o que o outro vai falar de mim, o que tal colega vai falar de mim. E aí, quando a gente fez o convite para o Johnson vir fazer parte desse projeto, ele e o David, eles alinharam e o projeto ganhou um nome, que é o nome Mova-se. Johnson, você, melhor do que ninguém, pode explicar o que é o Mova-se. O Mova-se nasceu por causa de uma necessidade dos profissionais da área da beleza. A gente percebe que tem pessoas com muito potencial, que têm uma experiência no seu ramo de trabalho, porém os resultados dessas pessoas não são bons. E algumas vezes não são bons porque elas não têm o conhecimento necessário ou às vezes não têm a coragem de ir lá e fazer o que tem que ser feito. E aí por isso o nome, né, Mova-se. Porque a gente acredita que quando o profissional ele aumenta o nível de conhecimento, mas também ele consegue trabalhar a mente dele para entregar aquilo que ele aprendeu, ele desponta. E aí o Mova-se nasceu por conta disso. Mas o Mova-se é um projeto, né, de palestras que a gente vai trazer pessoas para cá e dentre essas palestras a gente tem toda uma gama de conhecimentos para profissionais das diversas áreas da beleza, né? Da área de unha, da área de cabelo, da esteticista, maquiadora e todas as áreas da beleza. Então a gente vai trazer você que, quem sabe, está aí e está iniciando agora ou quer um conhecimento a mais, nós vamos ter a parte de palestras gratuitas, mas a gente vai ter a parte também de cursos online. Não, que massa! E aí a gente está criando todo esse universo para o profissional da beleza. E se o profissional for aquele que já tem todo o conhecimento e que quer iniciar nesse mundo de cursos, ele também pode fazer parte do Mova-se? Pode sim. A gente faz uma seleção, tá? Um processo de seleção para ver se realmente está alinhado, né? Está alinhado com a visão, a missão e o propósito que o projeto Mova-se tem. E se tiver tudo ok, ele faz parte da nossa equipe e a gente ajuda ele a projetar ele aí pelo Brasil e pelo mundo. Gente, o que o Johnson falou em relação a resultados é muito forte, porque o profissional da beleza, às vezes a dor dele está exatamente ali. Ele se esforça, ele trabalha, dá duro, mas não tem o resultado de sucesso que ele acha assim, poxa, poderia ter esse resultado. Sim, é verdade. E as redes sociais, elas machucam, porque a gente olha um outro profissional, vizinho, coleguinha, que você fala, poxa, ele não tem todo o conhecimento, ele não tem toda a capacidade que eu tenho, mas tá lá, ó, curtindo, viajando. Às vezes também não é aquela realidade. Mas então o profissional tem que estar preparado mentalmente, emocionalmente, para lidar com essas situações e principalmente se ele quiser lançar um curso. Até mesmo porque 50% eu vejo que do sucesso das pessoas está ligado ao nível de autoconfiança que ela tem. O tanto que ela confia em si mesma, o quanto que ela confia no produto ou no serviço dela e a capacidade dela de vender isso para o mundo. Entendi. Então, dia 24 já tem a primeira palestra. Isso, dia 24 a gente vai ter a minha palestra. Eu vou dar uma palestra, o tema dela, inclusive está aqui, ó. A sua arte merece ganhar o mundo. Destrave o sucesso que existe dentro de você. É uma palestra 100% presencial. Presencial. Só que com vagas limitadas, apenas para 10 pessoas. E paga quanto? Nada. Gente. Gratuita. Você vai lá na bio do Portal Beleze e faz a sua inscrição.
garante a sua vaga, manda para aquela amiga, para aquele amigo que você acha que também precisa estar aqui, que não pode perder essa palestra do Johnson para destravar e ganhar o mundo. É isso mesmo. E no mesmo dia, às 15 horas, a gente vai ter uma palestra também. Outra? Isso. É uma palestra com a Michele Mendes. Ela é uma esteticista já muito experiente, né? Tem essa expertise, só que ela vai fazer a palestra dela não apenas para pessoas da área da estética, mas você que é em geral, esteticista, new designer, cabeleireira, maquiadora. Ela vai ensinar uma técnica secreta que você pode utilizar mesmo não sendo esteticista, que vai aumentar o ticket médio, vai aumentar o faturamento do espaço de beleza. É uma novidade. É uma novidade, é uma técnica secreta. 2 horas com o Johnson, 3 horas com Michele, gratuito, com certificado. Se eu fosse você, já estava lá fazendo inscrição agora. E compartilha também, né, para ajudar os coleguinhas. Não é isso, Johnson? É isso mesmo, traz todo mundo para cá. E nosso convite para você é: mova-se!